E a gente uma das partes, né, em especial a parte técnica, que está promovendo essa chamada de casos. Então, até para começar aqui, eu queria pedir que todo mundo colocasse aí o microfone no mudo, né? E eu vou apresentar os parceiros que estão participando e desenvolvendo né, fazendo essa chamada de caso. Então, do nosso lado, já apresentei, a tese é uma iniciativa empresarial da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. A gente está dentro da Escola de Administração da FGV, e a gente é um projeto que reúne um grupo de empresas, né? Muitos de vocês já ouviram falar e até participaram. Reúne um grupo de empresas numa comunidade prática para conversar e discutir desafios e lições em termos de incorporar serviços ecossistêmicos na gestão empresarial. Esse projeto foi desenvolvido, realizado, né, pela tese e pelo projeto TIB. Eu queria convidar o Bruno, nesse momento, para falar um pouquinho sobre o projeto TIB, quem são os parceiros e os objetivos. Obrigado, Natália. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Bruno Felizola, trabalho na GIZ. O projeto TIB é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente no âmbito da cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável. Ele se iniciou em 2012 e tem previsão de ser encerrado em 2019. A gente tem mais um ano de projeto. O projeto tem como objetivo geral incorporar o valor da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, do capital natural, não é? Tanto nas políticas públicas quanto na gestão empresarial. Então, o projeto tem 4 componentes principais e vários parceiros. Esses 4 componentes são dois principais relacionados a políticas públicas. O primeiro trata de considerar serviços ecossistêmicos e o capital natural nas políticas federais. Então, a gente tem atuado junto ao zoneamento ecológico econômico, a estratégia brasileira para a biodiversidade, alguns instrumentos econômicos voltados para melhorar o financiamento, né, dessas iniciativas, a exemplo da iniciativa de conversão de multas do IBAMA, dentre outros instrumentos. O segundo componente do projeto, ele atua com políticas estaduais. Então, estamos apoiando o estado do Acre, o estado do Amapá, Rondônia, São Paulo, Paraná e o Distrito Federal, no desenvolvimento de instrumentos também e abordagens para considerar o capital natural nas suas políticas. Também temos algumas iniciativas no âmbito de municípios, exemplo de uma iniciativa no município de Duque de Caxias, nesse componente. E o terceiro componente do projeto é voltado para a gestão empresarial, onde essa iniciativa aqui, em parceria com o GV-SES, se encontra. Então, a gente tem como principal parceiro nesse componente a CNI e federações de alguns estados brasileiros. Temos desenvolvido algumas capacitações em valoração, em métodos para considerar o capital natural na gestão empresarial e acompanhando vários casos que a Natália vai falar com mais detalhe aqui. E temos no projeto um quarto componente, que é o das contas econômicas ambientais, que é um componente mais novo, que ainda não está tão avançado, ele começou há mais ou menos 1 ano e meio, e ele trata de desenvolver as contas, inserir a questão do capital natural na contabilidade nos dados econômicos brasileiros. Então, saíram recentemente as contas econômicas da água e estamos desenvolvendo, em parceria com o IBGE e outros parceiros aqui do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro, as contas de floresta e também as contas de energia. Então, esse projeto ele tem mais 1 ano de execução e a gente está no momento de consolidar as coisas que a gente fez, sistematizar as experiências. E no caso do componente empresarial, temos bastante expectativa em relação a essa chamada de caso, que a Natália vai apresentar daqui a pouco. Então, mais ou menos era isso. Qualquer dúvida, qualquer questionamento,
eu estou aqui à disposição. Obrigada, Bruno. Esse projeto, né, essa chamada de casos, então, uma realização da tese do TIB, que tem por trás, né, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, a GIZ, a CNI e o MMA, como o Bruno comentou. E a gente contou com um apoio fundamental, e daí queria aproveitar para agradecer a Fundação Grupo Boticário, que tem sido um parceiro técnico bem importante nessa e em outras iniciativas, e que contou com a expertise deles de uso de gestão de capital natural e de, inclusive, de chamada de casos para contribuir para essa chamada. Então, agradecer a parceria e mais essa iniciativa. Bom, eu vou começar a contar um pouquinho sobre a chamada de casos. E o contexto, né, dessa chamada de caso é que, acho que até por vocês estarem conectados, não deve ser exatamente uma novidade, mas tem sido crescente o entendimento de que as empresas impactam e dependem, pode ser direto ou indiretamente, dependendo do setor que elas atuam, no capital natural e dependem, né, desses serviços ecossistêmicos e por aí vai. E a gente tem percebido, a tese existe há 5 anos, né? A tese está fazendo aniversário de 5 anos, agora em 2018, e a gente percebe uma evolução das empresas. Então, se no começo era uma grande novidade a questão de servir, o que é conceitos, hoje em dia as empresas já estão fazendo avaliações de serviço ecossistêmico, criando suas ferramentas para valorar algumas vezes, procurando meios de incluir no planejamento e na implementação. Então, nós achamos que é importante reunir esses casos, entender como isso está se dando, quais são os desafios, quais são as lições aprendidas, o que deu certo nessas diversas experiências que têm surgido nesses últimos 5, né, 8 anos, digamos, desde o TIB, o estudo. Então, o contexto em que essa chamada de caso acontece é esse. A gente gostaria de olhar para esses casos que estão acontecendo, cada um à sua forma, e estão aprendendo, né, learning by doing, e conseguir compilar alguns deles que tragam referências importantes. Aí ficou uma questão, né, logo no princípio, do que a gente quer, o que a gente está procurando. Então, a gente entende que quando a gente fala de gestão de capital natural ou gestão empresarial de capital natural, são práticas, processos e produtos que, além de gerar valor para a empresa, contribuem para a preservação e restauração do capital natural e para o bem-estar das populações que dele dependem. A gente vai tratar um pouquinho desse termo, né? Então, a gente, quando fala de gerar valor, a gente, obviamente, não precisa ser unicamente valor financeiro, existem outros valores, e quem trabalha com valoração de capital natural e de serviços ecossistêmicos percebe que tem uma diversidade de valores, né, em termos de capital humano, capital social, mas a gente entende que, como a empresa tem esse olhar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, focado em gerar valor financeiro, é preferível que tenha, quando a gente fala gerar valor, aí demonstrações de geração de valor de capital financeiro. Depois a gente fala também de preservação e restauração do capital natural. E daí, então, isso significa que seriam processos, produtos e práticas que não só gerariam, né, valor para a empresa, mas também gerariam valor garantiriam ou até melhorariam as condições do capital natural. E quando a gente traz o bem-estar das populações que dele dependem, esse não é exatamente um mote, não precisa ser muito abordado, mas o termo, o conceito de serviços ecossistêmicos, ele tem essa visão um pouco antropocêntrica, que é o uso, né, do capital natural pelas populações. E daí aqui a gente queria garantir que o conceito de serviço ecossistêmico, ou seja, o uso desse capital natural, então que esteja incorporado, que seja pensado as demais populações que dependem desse capital natural, o qual a empresa usa ou impacta. Tentei explicar, eu acho que vai ficando mais claro ao longo da explicação, dessa 1 horinha que a gente vai estar conversando, e aí também aproveito para dizer que vai ter um momento para tirar dúvidas no final,
Então, peço que vocês aguardem, assim, algumas dúvidas existenciais para esse momento. Bom, os objetivos da chamada de caso, eu já pincelei alguns deles, mas é identificar iniciativas de inserção do capital natural na gestão empresarial. Então, a gente sabe que elas estão por aí, a ideia é compilar e dar luz a essas boas práticas empresariais, né? Então, evidenciar, publicar, trazer como um rol de referências, né? Então, o que a gente está falando? O que deu certo nesse sentido? O que são boas práticas quando a gente fala de tentar inserir o capital natural na gestão empresarial? E daí, por que a gente quer criar um rol de referências? Por um lado, para dar luz e para reconhecer as empresas que estão fazendo esse esforço, esses front-runners, porque a gente sabe que não é generalizado, então a gente tem um objetivo muito explícito de reconhecer as empresas que estão fazendo isso e que estão tendo sucesso nessas tentativas, e por outro lado, inspirar outras empresas que estão aí no começo dessa jornada e que querem entender quais são os meios, o que outras empresas do setor fizeram e etc. A ideia é, inclusive, impulsionar esse tema, né, no meio ambiente empresarial brasileiro e também mundo. Tenho visto até que a publicação vai ser traduzida. Bom, construir, por fim, lógico, né, sendo principalmente nós aqui da academia, né, da Fundação Getúlio Vargas, temos um objetivo de construir conhecimento sobre o que tem sido feito, né? Isso tem sido bastante estudado na academia e a gente acha que esses exemplos, que muitas vezes estão na ponta e dentro da empresa, são inputs muito interessantes para construir conhecimento e reduzir essa curva de aprendizado. Que experiências nós estamos buscando com essa chamada de casos? Então, a primeira ponto bem importante é que a gente está buscando usos e aplicações, e não apenas estudos. Então, a gente sabe que tem várias empresas que já estão desenvolvendo estudos e fazendo avaliações de serviços ecossistêmicos, mas no momento a gente está buscando soluções práticas, então, ações e coisas que estejam de fato acontecendo, né? Então, a gente procura soluções práticas a desafios e oportunidades reais. Então, também, acho que no próprio regulamento a gente fala bastante da necessidade de ser baseado em informações reais e de coisas que estejam de fato acontecendo. E, não funciona um plano, né? Mas talvez um plano que já esteja sendo implementado. E casos que demonstrem gerar valor para a empresa, por um lado, e ao mesmo tempo contribuir para a conservação e restauração dos ecossistemas. Daí a gente colocou algumas caixinhas que são alternativas, uma tentativa, na verdade, de trazer alguns exemplos do que a gente pensou. Mas, como vocês podem ver, de alguma forma aberta. Um dos objetivos da chamada é justamente conhecer o que está sendo feito, né? Então, a gente não tinha aqui a completude do que pode estar acontecendo em termos de gestão de capital natural dentro das empresas. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, processos organizacionais. Isso significa métodos ou processos de gestão que integram ao planejamento estratégico ou em áreas transversais do negócio o capital natural, como critérios de projetos, por exemplo. Serviços e produtos que podem ser novos ou podem ser adaptados, mas que demonstrem resultados não só em termos de geração de valor, mas também em termos de conservação e restauração dos ecossistemas e dos serviços ecossistêmicos, né? Arranjos institucionais, porque a gente entende, inclusive, que esse tema de gestão de capital natural, muitas vezes, aliás, pode ser até um desafio encontrado pelas empresas, ele ultrapassa os muros da empresa, ele exige articulação com atores locais, regionais, e esses arranjos, por exemplo, parcerias público-privada, ou parcerias entre empresas mesmo, contribuem para que aconteça, que existam processos que gerem valor e contribuam para o ecossistema local. E a gente traz aí a questão de ações, né? Então, a gente não está buscando estudos, a gente não está buscando planos, a gente está buscando implementações, ações, coisas que já estejam acontecendo de forma mais prática. Aqui é importante colocar, né, que a gente tem um olhar um pouco de inovação.
Então, indo além daquilo que é o business as usual, né? Não tem, por exemplo, vou dar um exemplo, instalar uma estação de tratamento de água não é uma coisa mais corriqueira, uma coisa que existe já na realidade das empresas e que não se enquadraria nesse contexto de inserção ou de gestão de capital natural. A gente, quando fala de gestão de capital natural, a gente busca um olhar um pouco mais holístico, que busque ter transversalidade, envolver outros atores ou dentro da empresa ou fora da empresa, então que tenha que seja além da gestão ambiental propriamente dita, o estrito sensu, né? E que tenha um olhar mais de negócio, de estratégia, e vá além também do compliance, né? Da obrigatoriedade legal. Isso também é importante. Não serão considerados casos de gestão de capital natural que sejam simplesmente cumprindo com a obrigatoriedade legal. A gente entende que teria que ir um pouco além e ver oportunidades inovadoras nesse contexto. Então, assim, para trazer um pouco em palavras o que a gente está buscando, embora ainda seja amplo, porque a gente não, como eu falei, não conhece todas as realidades e como isso está se dando na ponta. O porquê participar? A gente tem, como eu falei, o objetivo de reconhecer e evidenciar, né? Reconhecer as empresas que são frontrunners, reconhecer as empresas que estão na ponta, que estão fazendo esse esforço e vencendo essa curva de aprendizado agora, nesse começo, em que ainda não sabido esse caminho, né? Conhecido esse caminho. Então, a gente tem um objetivo muito forte de reconhecer essas empresas e de criar referências. E daí, a forma pela qual a gente encontrou de fazer esse reconhecimento e gerar esse rol de referências descrevendo a experiência da empresa numa edição especial da P22On. A P22On é uma versão online da página 22, que é uma revista que trata de assuntos de sustentabilidade já há 10 anos, e recentemente ela começou a fazer revistas temáticas, recentemente, assim, uns 2 anos, revistas temáticas em uma plataforma online. Quem quiser, vale a pena dar uma olhada. Ali a gente tem uma edição que é sobre serviços ecossistêmicos, então ajuda bastante a entender o que a gente está falando quando a gente está falando de serviços ecossistêmicos. Aí também tem uma outra edição bem mais recente, acho que é de outubro do ano passado, que foi feita também em parceria com a Fundação Grupo Boticário, sobre soluções baseadas na natureza, também foi uma chamada de caso, então são 2 referências aí. A página 22 é uma revista que tem um alcance muito grande, ela é enviada para o mailing do GVSES e também tem aí um alcance de cerca de 20 mil pessoas e olhares, né? Então, acessos, digamos. Então, é um veículo interessante quando se trata de serviços de capital natural, sustentabilidade em geral. Esse é o veículo online em que será publicado, vai ter uma equipe de jornalistas que vai conversar com os casos selecionados para entender como como descrever de uma forma, né, atrativa, digamos, para o público geral, esses casos e publicar numa edição online. E essa equipe de jornalismo é a equipe de jornalismo da P22On, está bem acostumada em trabalhar com empresas e com o tema de sustentabilidade. E o interessante é que, por ser, né, uma questão jornalística e tal, e daí eu acho isso importante colocar já, a gente não vai aprofundar em dados confidenciais das empresas. Esse é um medo e um desafio, né, importante para as empresas, porque muitos dos dados, quando se tratam de projetos ou de gestão empresarial, podem ser confidenciais, e a gente já quer deixar claro que na revista isso vai aparecer apenas o que for, né, que puder aparecer, o que for, não for confidencial por parte dos dados enviados pelas empresas, e também muito mais assim, como
em geral, eles entrevistam, né, as pessoas das empresas, os gestores, então tem muito mais uma visão mais ampla do que dados específicos. Acho que isso é importante citar, porque a ideia aqui não é ter dados e entrar no como a empresa fez, mas muito mais a ideia e os desafios. Bom, fora a edição online, que fica disponível por tempo indeterminado, vai acontecer também um evento de lançamento dessa publicação online em outubro, na Fundação Getúlio Vargas, aqui na FGV de São Paulo. É um evento aberto ao público e é uma oportunidade não só dos casos escolhidos apresentarem, né, seus casos, mas também de networking, de troca de experiências, e daí a gente entende que as empresas que estão se aventurando aí, né, na inserção de capital natural e serviços ecossistêmicos na sua gestão, elas estão vivendo um learning by doing, então que é interessante trocar, ouvir as experiências dos outros, receber feedback sobre as suas ações, né? Então, esse evento tem o objetivo de fomentar o networking e essa troca de experiências. Aí eu acho que eu já mencionei, questão de compartilhar experiências, dar visibilidade aos casos e às empresas que estão se aventurando nessa jornada, e também network entre interessados e praticantes do tema. Até um objetivo é gerar um pouco essa rede, reunir essas pessoas que são praticantes e que pensam e trabalham com a inserção de gestão de capital natural nas empresas. Bom, quem que pode participar? Essa é uma questão importante. A gente está focando em instituições com fins lucrativos, então o objetivo empresas, pode ser pública, privada ou até cooperativas, né? Eu acho que todas as instituições que têm fins lucrativos, porque a gente tem o objetivo de demonstrar como gerar valor para o capital natural e para a sociedade. Também existem alternativas em que isso gera valor para as instituições ou empresas que fazem, né, que empreendem com essas ações de gestão de capital natural. Então, a gente já recebeu algumas dúvidas se ONG podia se inscrever, se governo podia se inscrever, e a nossa resposta aqui é de que a inscrição precisa ser feita por uma instituição com fins lucrativos. Então, muitas vezes essas ações são feitas em parceria. Se alguma ONG tem parceria, algum instituto tem parceria com uma empresa e se interessou por colocar o caso, né, nessa chamada de casos, que é interessante fazer inscrição via empresa. Então, conversem com as pessoas das empresas que são parceiras e façam a inscrição via empresa, porque o nosso objetivo aqui é ter esse rol de gestão empresarial mesmo, de ações em práticas em gestão empresarial. Bom, dito isso, a gente também tem uma outra, eu acho que eu comentei já, né? Não são estudos nem planos, mas ações que já estão em implementação. Então a gente coloca aí em desenvolvimento, né? Projetos, ações, práticas em desenvolvimento ou que já estejam concluídas, dependendo se tiver uma característica de projeto, né? E não de processo, pode já estar concluído ou ainda em desenvolvimento. A questão já saiu do papel. E daí, acho que eu comentei já dos projetos em parceria, a gente tem muito interesse, né? Um dos exemplos que a gente dá aí é arranjos institucionais, a gente entende que esse é um caminho importante para a inserção de capital natural na gestão empresarial, buscar outras organizações, mas aqui a gente está focando em empresas e em instituições com fins lucrativos, né? A gente se inspirou bastante no guia exame, então nosso objetivo era ter quase que como um guia exame com um olhar bem focado em capital natural e serviços ecossistêmicos, e daí a gente fez esse processo. Então, até para contar de onde vem a motivação e o porquê que a gente acaba restringindo para instituições com fins lucrativos. Bom, a seleção dos casos, aí acho que eu comentei, né?
seja uma prática, uma iniciativa, um processo, ações, um projeto que tenha objetivo de ser parte da solução, e daí isso é importante, a gente não tem a pretensão que seja um projeto que resolva por si só um desafio empresarial relacionado a capital natural, um desafio local, mas que seja parte da solução, e daí uma parte que tenha, né, representatividade, seja material, para um desafio empresarial relacionado à gestão empresarial que gere valor para a empresa. Então, essa questão do gerar valor para a empresa também é importante. Bom, dos casos que a gente vai receber, a gente vai fazer um primeiro crivo, né, de todos eles, garantindo que sejam pessoas jurídicas, privadas ou públicas que se inscreveram, e vai ter sempre um representante legal, inclusive uma pessoa da empresa vai ser convidada a falar no evento de lançamento, não precisa ser um representante legal inscrito, né, mas ter em mente que, né, alguém terá aí a oportunidade de vir apresentar o caso em outubro aqui. Que seja uma atuação empresarial em capital natural, ter resultados mensuráveis, intermediários ou finais, e quando a gente fala mensuráveis, não precisa ser números, né? Pode ser indicadores qualitativos. A ideia é que a coisa já esteja engrenada ou começando e que, de alguma forma, algumas ações já estejam sendo medidas. E também clareza na comunicação, então apresentação, escrita e linguagem. Os casos devem ser escritos em português, para a gente fazer esse primeiro crivo aí. Bom, depois a gente vai... Os casos que passaram, né, pelos critérios de elegibilidade vão ser avaliados por um comitê de avaliação. Eu já vou contar um pouquinho quem que faz parte desse comitê de avaliação, de forma geral os parceiros, né, e realizadores da chamada de casos, mas a ideia é que esses casos sejam avaliados em termos de potencial de perenidade da prática, né? Então, as condições de continuidade e de desenvolvimento, ou seja, um olhar para se esses processos foram consistentes, se teve um planejamento, se tem implementação, se tem monitoramento, e uma das coisas que a gente entende que é importante até para integrar essa parte do gerar valor para a empresa é que tenha viabilidade financeira, né? A gente sabe que dentro da questão das empresas, ter viabilidade financeira é um quesito importante para garantir perenidade de qualquer prática. Bom, um segundo critério é replicabilidade e perspectivas futuras. E a ideia é que essa iniciativa ela possa ser usada e pensada por outras, né, ou outras unidades da própria empresa, ou outras empresas na região em que a empresa está atuando, ou mesmo outra empresa qualquer. Esse é um critério importante, tendo em vista que a gente quer criar um hall de referências, né? Então, um dos objetivos de ter um hall de referências é justamente que inspirar outras empresas, então é importante que essas iniciativas e práticas sejam replicáveis. E que elas tenham um potencial de ganho de escala, que não seja muito pontual, né? Tudo isso vai ser avaliado, né? A materialidade, o próximo critério é a materialidade e contribuição estratégica para os desafios empresariais. Então, que a prática, ou que seja de alguma forma material, que trate de um desafio material relevante para a empresa, que faça sentido, né, que não seja muito pontual e muito distante da realidade do negócio, né? Então, para que a gente busca muito um olhar de integração dessas práticas de capital natural na gestão da empresa, né? No dia a dia da empresa, no mainstream. Então, a ideia é um pouco que isso seja relevante para o negócio empresarial em si e não seja marginal. Por fim, relevância e potencial de contribuição para a iniciativa, ou da iniciativa para os ecossistemas e para as populações que dele dependem, né? E daí a gente vai ter um olhar de como a iniciativa está contribuindo para a manutenção,
para restauração ou para o aumento, né, do capital natural e os fluxos ecossistêmicos, e como isso pode gerar, ou como essa prática gera custos, né, ou impactos negativos, ou benefícios ou impactos positivos para o ecossistema e para as populações que dependem dele. Então, esses dois, né, esses dois últimos critérios, eles estão bem vinculados ao que a gente está chamando de gestão empresarial de capital natural, que é, por um lado, gerar valor e agregar para a empresa, para o negócio, com um olhar bem empresarial, e, por outro lado, agregar e gerar valor para o capital natural e para as populações que dele dependem. Bom, eu comentei que esses critérios vão ser avaliados por um comitê de avaliação. Esse comitê de avaliação é composto vão ter pessoas, né, da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Estudos em Sustentabilidade, das instituições que compõem o projeto TIB, então a GIZ, a CNI e o MMA, e também experts da Fundação Grupo Boticário. A gente deixou aberta a possibilidade de convidar outras instituições para participar. Esse é um processo que está acontecendo agora, paralelamente, então a gente não tem confirmado. A princípio, o comitê de avaliação é esse. A verificação vai acontecer primeiro, a verificação dos critérios de elegibilidade. A gente deixa aí a questão de documentos adicionais poderem ser requeridos, então, até pela amplitude, pelo fato de várias coisas poderem fazer parte, né, poderem ser uma iniciativa de gestão de capital natural, a gente entende que não daria para determinar quais documentos pedir nesse momento de chamada de caso. Mas, caso o comitê avaliador tenha alguma dúvida em relação a uma das questões colocadas, a gente pode entrar em contato com o pessoal que está com os representantes e pedir documentos adicionais. E as notificações e processo de seleção vão acontecer por e-mail, portanto, é bem importante deixar o representante, né, que inscrito o e-mail e que essa pessoa esteja atenta e tal. Bom, cronograma, a gente já iniciou a inscrição, já recebemos algumas inscrições, e elas se encerram dia 15 de junho, então tem um período um pouco curto, inclusive agora, né, a partir de agora faltam 15 dias, o questionário é longo, a gente vai passar rapidinho pelo questionário, a questão é que, então eu sugiro que vocês já se adiantem aí. Dia 30 de maio, hoje, está acontecendo o webinar. Do dia 16 de junho a 1º de agosto, a gente vai fazer a avaliação. E em outubro, a gente vai ter a publicação dos casos na edição especial da página 22.1 e o evento de lançamento. E todas essas datas serão informadas mais para frente, assim, mais especificamente. Bom, eu vou olhar aqui, eu vou entrar no questionário, que eu acho que foi uma questão bastante levantada. O Thiago Barreto está perguntando quantos cases são previstos para ser selecionados. A gente não tem um número fechado, vai depender bastante do que a gente receber e de escolhas, assim, o quanto a gente entende que os casos que estão ali representam, então a gente não tem um número fechado ainda. Mas eu diria que são até 15, no máximo. Tá? Bom, entrando aqui no site, não sei quantos de vocês entraram, eu achei importante entrar no site, porque tem algumas questões em termos de como preencher, se eu consigo salvar e etc. Então, eu vou entrar aqui no site. O link para o questionário está em alguns posts na rede social, está também no regulamento. É possível encontrar no site da tese, né? Então, só vou entrar aqui no site da tese. Tem o link para chamada de casos e para o questionário. Então, aqui
acho até importante colocar, tem um pequeno introdução, tem um regulamento, recomendo que vocês leiam antes de inscrever as instituições, ele não é um regulamento grande, tem 6 páginas, e daí quando você aperta inscrições, você entra nesse site que tem o formulário em si. Bom, tratando aí do formulário, muitas pessoas perguntaram aqui, né, um pouco dos parceiros, muitas pessoas perguntaram, essas perguntas são todas obrigatórias, né, serem respondidas. Então, eu não consigo ter a completude do formulário antes de preencher de fato. E daí, aqui embaixo, nessas bolinhas, tá vendo? É possível passar para as perguntas seguintes sem ter preenchido a pergunta anterior. Então, aqui, responsável pela inscrição, quando tem esse asterisco, significa que é obrigatória, ele passa para a próxima, tá vendo? Organização proponente, daí fica vermelhinho lá porque não preencheu. Os dados da organização proponente. Quando está dizendo que é obrigatório, como que tem esse asterisco, é importante preencher todos os quadros. Então, por exemplo, aqui, data de término. Talvez não tenha sido concluída a iniciativa. Então, coloca aí, não aplicável. É preciso preencher alguma coisa, tá? Para conseguir salvar. Inclusive, se vocês quiserem preencher a metade e depois salvar, tem aqui, ó. Save and continue later. Então, existe a possibilidade de preencher e depois voltar, mudar, verificar e etc. Dados da iniciativa, depois passa para as perguntas que são mais descritivas. Então, elas têm umas limitações de palavras, aqui aparece qual é a limitação de palavras para cada questão. Nesse caso aí, descreva a iniciativa, indicando seus principais objetivos e formas de funcionamento, é quase que um resumo, né, de tudo, de como funciona a iniciativa. Aí tem alguns exemplos, mas nada que não esteja no regulamento. Aí depois descrever a motivação, a demanda e o contexto. Então, quando a gente fala que essa iniciativa pretende ser parte da solução para um desafio empresarial, a gente quer entender um pouco qual que é esse desafio empresarial, né? Aí a gente descreveu motivação, demanda, contexto, mas qual que é o cenário em que essa iniciativa se tornou possível e foi levada a cabo, né? Descreva os atores envolvidos e os parceiros estratégicos no desenvolvimento das iniciativas e quais são os seus papéis. Então, conforme a gente comentou, pode ser que em geral esse tema envolve outros atores, né? Aqui podem ser parceiros técnicos, consultores, pessoas, governo local, todos aqueles que foram requeridos e que participaram de alguma forma, e daí é importante explicar o papel para a gente entender o quão relevante cada papel é. E daí aqui tem uma outra coisa importante, nessa jornada de olhar para a gestão empresarial de capital natural, a gente tem percebido que é de extrema relevância a transversalidade, assim, ou a transição que as pessoas que gerenciam essas iniciativas e práticas têm dentro da própria empresa. Então, como elas conseguem conversar e trazer para outras áreas e trazer pessoas ou da área financeira ou da área de fornecedores, compras. Então, é relevante que vocês descrevam aqui, dependendo da iniciativa, lógico, os atores internos da própria empresa que, a princípio, não se envolvem com temas de gestão de capital natural e que, nesse caso, para a execução dessa determinada iniciativa, participaram e se engajaram. Então, esse é um ponto importante de frisar, porque a gente sabe que, de vez em quando, é muito difícil levar a questão do capital natural para outras áreas. Descreva brevemente os principais métodos e recursos utilizados para o desenvolvimento e gestão da iniciativa. Então, não precisa descrever com profundidade, né, mas se usou, daí existem vários, né, se usou diagnóstico participativo, se usou uma valoração, como foi que qual foi o caminho, né, percorrido para a implementação ou desenvolvimento da iniciativa.
e descrever os principais resultados alcançados até o momento. Quando a gente fala resultado, não interpretem como o resultado final. Muitas vezes o resultado é a própria implementação, né? Então, a gente tinha um plano e a gente já conseguiu implementar 80% das ações desse plano. Essas ações envolvem engajamento da comunidade, seja lá como for. Então, tantas pessoas foram engajadas. Isso tudo entra aqui como resultados alcançados até o momento. Se tiverem resultados finais, é ótimo, né? Mas aí precisa ser uma iniciativa concluída. E, como a gente comentou, é recomendável demonstrar a viabilidade financeira. Então, esse é o quadro, né? Ou a pergunta em que, se a empresa tiver calculado o retorno do investimento, se tiver calculado o payback, ou mesmo ganhos de imagem, custo-benefício, ela tiver de alguma forma tangibilizado a geração de valor da iniciativa para a empresa, é altamente recomendável colocar aqui, né? A gente busca isso nessa chamada de caso. Esse é um dos grandes objetivos dessa chamada de caso. Então, quem tiver isso, é altamente recomendável colocar aqui. Bom, descrever a iniciativa, como a iniciativa contribui para gerar valor para a empresa, aqui de forma mais geral. Óbvio que se vocês tiverem valores e dados, funciona bem. Não precisam ser extensivos e exaustivos, né? A ideia é trazer as ideias principais. Então, aqui, o como contribui para gerar valor para a empresa, e na próxima pergunta, o como contribui para transformar, impactar os ecossistemas e os atores que dependem desses ecossistemas ou que estão envolvidos na iniciativa. E daí, aqui, que são bem-vindos, né, descrições de impactos positivos e negativos. A gente sabe que ações empresariais têm impactos negativos, e aí a gente quer entender muito o como isso foi como se ultrapassou essa barreira, como se esses impactos foram manejados, gerenciados, e que atualmente, ou com a própria iniciativa, esses impactos têm sido positivos ou têm contribuído para a melhora de vida dos atores e do ecossistema. Os principais desafios enfrentados aí em termos de processo mesmo, como foi para a equipe realizadora implementar e ir atrás, devem aparecer coisas como recurso, vontade política e por aí vai, né? Mas listar esses desafios, os principais aprendizados e como aqueles desafios foram superados, e os próximos passos da iniciativa, se tiver, né, e quais são, sem também precisar detalhar muito, mas de forma mais geral. E daí, uma coisa que tem sido bastante importante, né, a gente percebe que essa agenda de capital natural dentro das empresas muitas vezes está vinculada aos ODS, a protocolo de capital natural, a NDC brasileira e outros protocolos aí internacionais ou nacionais. Daí a gente gostaria de entender como a sua iniciativa, se, né, pode ser que não, mas se a sua iniciativa está relacionada de alguma forma com essas iniciativas ou protocolos globais relevantes, e como isso está relacionado, né? Por fim, se não tiver relacionado aqui, pessoal, é importante, assim, escrever, não tem relação, não aplicável, né? Porque todas as perguntas até agora, elas são obrigatórias a ser respondidas. Então, vocês só vão conseguir submeter se tiver alguma coisa escrita aí. E, por fim, a gente tem um mecanismo aí para subir documentos. Então, se vocês acharem relevante, daí, se alguma coisa contribuir, ajudar para entender melhor a iniciativa, esse é um meio pelo qual vocês podem mandar os documentos, né? Então, fotos, relatórios, mapas, uma publicação, mas isso é adicional, né? Isso é anexo. O questionário em si é o que será avaliado, então é importante que as respostas do questionário dê conta daqueles critérios de seleção. Bom, é isso, né? Dá para salvar e continuar. Se tivesse preenchido tudo, ia aparecer uma tecla para enviar para a gente. Então, tem aí, né, a opção. E daí eu acho que
sobram aí alguns minutinhos, não muitos, para dúvidas. E eu vou voltar lá para a tela, não sei se alguém tem dúvida. Quem quiser mandar por chat, fica à vontade. Quem quiser tirar o microfone, quer dizer, usar o microfone, tirar o mudo, fiquem à vontade também. A gente está aberto, né, para receber dúvidas também pelo e-mail. Se vocês quiserem refletir, ou mesmo no preenchimento de uma dessas questões. Mas a gente tem aqui 5 minutinhos para qualquer dúvida que vocês tenham. Oi, Tayla. Muito legal a pergunta. As iniciativas devem ser locais, Brasil, ou podem ser globais que tenham impacto no Brasil? Muito legal a pergunta. A gente está buscando iniciativas que tenham impacto no Brasil. Então, se a iniciativa é global no sentido de a matriz da empresa inserir um processo e que isso está sendo implementado nas filiais do Brasil, e a experiência das filiais do Brasil em implementar essa iniciativa, essas diretrizes, esse processo, isso é bastante relevante. Agora, a gente tem, sim, o Brasil tem, né, a sua peculiaridade em termos de operação. Então, as empresas têm seus desafios próprios de operar e sobreviver no Brasil, e o Brasil tem suas vantagens competitivas em termos, ou desafios competitivos em termos de capital natural, suas legislações próprias, vide Código Florestal e por aí. Então, a ideia é que a experiência de escrita retrate o como está sendo implementado no Brasil. Se for uma diretriz global, mas a implementação está acontecendo aqui, é super bem-vinda. E daí a questão de ser global é muito mais uma motivação, né, ou quase que uma obrigação, mas a gente está mais interessado e gostaria de focar em experiências e desafios de operação empresarial no Brasil. Então, se você quiser pensar um pouquinho aí no contexto da sua iniciativa e perguntar, mas a ideia é essa. Ótimo. Alguém mais tem alguma pergunta? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A gente fica disponível também por esse e-mail aí, que é tese.gvses@fgv.br.
podem enviar dúvidas, e as inscrições são até 15 de junho, e o questionário está lá online, se tiverem qualquer problema em técnico ou, né, de entender e pensar o que responder em cada pergunta, a gente está disponível. Só a recomendação é que não deixem para fazer no último dia, porque o questionário ele é extenso, como vocês perceberam, e ele requer dados e algumas informações que não estão assim na mão, podem não estar na mão, né? Que nem resultados ou análise de benefício, ROI. Então, quem quiser e tiver a pretensão de se inscrever, já começar a buscar esses dados e fazer as perguntas, mandar dúvidas e etc. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, fico contente de ver o interesse de todos vocês e numa iniciativa dessa, né? A gente, no começo, tinha bastante dúvida se isso faria sentido no contexto das empresas, e a gente começa a perceber que sim, que está fazendo sentido e que vai ser bastante interessante gerar esse rol de referências e essa rede de empresas praticantes e que estão desafiando aí esse tema tão inovador. Então, agradeço mais uma vez a participação de cada um de vocês, agradeço à Fundação Boticário pelo apoio e também ao Projeto TIB Regional Local por se juntar aí nessa ideia, até ser precursor dessa ideia e chamar a gente como parceiro técnico e a realização desse projeto. Então, ficamos aí à disposição e uma boa quarta-feira para todos vocês.